É o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde como um dia simbólico de mobilização para todos os povos sobre a pandemia de AIDS. O objetivo é divulgar mensagens de solidariedade, prevenção e também incentivar novos compromissos com essa luta. Um relatório divulgado em julho deste ano pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a UNAIDS, reconhece o Brasil como referência mundial no controle da epidemia. De acordo com o documento, o país foi o primeiro a oferecer a combinação do tratamento para HIV gratuitamente. Hoje em dia, um grupo de pesquisadores está otimista e acredita que a cura é uma realidade que está próxima. Eu quero acreditar que a cura da AIDS esteja relativamente próxima. Isso é um assunto muito interessante, porque a gente percebeu, primeiro, que nenhuma célula definitiva do corpo humano é infectada pelo HIV. Nenhuma célula do cérebro, intestino. E aí a gente já sabia que existia uma janela de oportunidade para eliminar essa infecção, já que só células que são substituíveis se infectam pelo HIV. Apesar do caminho para a cura ainda ter muitos obstáculos, os cientistas estão descobrindo novas estratégias para eliminar a infecção pelo HIV. Existem 3 barreiras para a cura da infecção pelo HIV. Uma dessas barreiras mais importantes é a quantidade de células infectadas que a pessoa tem e que ficam dormentes, a gente chama de células latentes. Então, antigamente, a gente torcia e usava estratégias para o vírus ficar quietinho numa pessoa. Hoje em dia, como o tratamento é muito bom e a gente consegue diminuir muito a replicação desse vírus no corpo da pessoa, o que a gente quer é que esse HIV não fique quietinho e que a célula que tem aquele vírus e que está dormindo, que ela acorde, porque ela vai morrer por causa dos antirretrovirais, que são os medicamentos. Mesmo com todos esses avanços, o diagnóstico precoce é fundamental para manter a qualidade de vida do paciente. Esses e outros assuntos sobre o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, você acompanha aqui no nosso Revista da Cidade. Realmente temos muito a comemorar com relação aos avanços das pesquisas, dos remédios que garantem uma qualidade de vida muito boa para os portadores do vírus HIV. Vamos falar sobre esse assunto com 3 convidados especiais que eu estou recebendo hoje aqui no programa. Ricardo Martins, que é psicólogo e coordenador de saúde mental do CRT, DST AIDS de São Paulo. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Tudo jóia. Também o Rafael Bolacha, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O ator que já esteve com a gente aqui o ano passado para bater também esse papo, né? E também a Micaela Cirino, que é arte educadora. Olá, seja bem-vinda ao Revista. Obrigada. A gente tem muito que comemorar com relação aos avanços nas pesquisas, com toda certeza. Mas eu gostaria de saber se a gente pode comemorar os números, o avanço da doença em si. A doença está avançando ou está retraindo, não só no Brasil, como também no mundo? Na sua opinião, Ricardo? Então, a gente tem grandes avanços e alguns enfrentamentos. Acho que dos grandes avanços que a gente pode falar é que a gente tem garantido cada vez mais os tratamentos, os acompanhamentos, a complexidade daquilo que se oferece no nível dos serviços para as pessoas que vivem com HIV e enfrentamos um pouquinho, hoje em dia, um certo aumento do número de jovens, sobretudo jovens gays, jovens que estão se infectando um pouquinho mais do que se imaginava. Esse é um ponto, digamos, mais crítico de enfrentamento no Brasil de hoje e a campanha ela também tem esse efeito para ampliar o acesso, lembrar as pessoas da questão da prevenção e do acesso à testagem. Na sua opinião, Rafael, as pessoas estão mais informadas hoje em dia sobre a questão da AIDS, pela experiência que você tem, pelas conversas, enfim, pelo seu engajamento nessa luta para que a informação seja divulgada. Você acredita que as pessoas de fato estão mais informadas ou a gente está vivendo um fenômeno muito complicado de se combater, que são os jovens que não viveram a época em que a gente viveu, daquele boom da doença e o medo que a gente viveu naquela época, para se proteger ao longo da vida, como não passaram por isso, enxergam a AIDS como uma doença de menor importância. Qual a sua opinião a respeito disso? Exatamente isso. Minha opinião é muito do que você disse. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de aproximar a realidade do HIV com a população. Tá. Porque o básico de informação a pessoa tem, mas como ainda tudo parece muito distante,
ela não toma aquilo como uma realidade, não toma aquilo como uma responsabilidade de fato. Então fica esse lugar, principalmente a população jovem, fica esse lugar sim de achar que porque geralmente se divulga muito assim, olha, vive-se normalmente com HIV. E aí as pessoas ficam, isso vai... Abaixa a guarda, né? Vai crescendo, a pessoa vai crescendo ouvindo isso, chega um momento que ela fala, mas é só tomar um remédio e tá tudo bem. Não, gente, não é por aí, é uma responsabilidade, existe uma seriedade muito grande com essa doença crônica. Então, às vezes eu chego a me assustar em algumas palestras, porque a gente vê que alguns têm uma boa informação, mas... grande parte, sim, precisa de mais informação, precisa entender, de fato, a realidade do contexto. Tá. Agora eu queria saber também da Micaela. Você nasceu soropositiva, né? Os seus pais são soropositivos, é isso? Meus pais já faleceram. Já faleceram? Isso. Tá. Tenho HIV por transmissão vertical. Certo. Que é quando a mãe passa para o bebê. E o que você tem a dizer com relação à sua vida, ao seu desenvolvimento? Eu acho que é muito importante que a gente entre também na questão do preconceito. E eu queria que você fizesse algum relato sobre se você sofreu algum tipo de preconceito ao longo da sua vida, já que você teve que conviver com o vírus desde o nascimento. Eu acho que relatar, assim, eu não tenho um preconceito para relatar. Eu acho que eu passo preconceito na minha vida, no meu cotidiano, por ser mulher negra, por várias outras questões, além do HIV. Eu tenho HIV em mim muito natural, assim, por ter nascido com HIV, eu não sei como eu não passei da fase de não ter HIV para a fase de ter HIV. Você não sabe como é não viver com HIV? Como é não viver com HIV. Tá. Então, eu acho que eu sempre levei a minha vida justamente nesse sentido, assim, de viver já tem todas as suas questões e eu nasci com HIV. Eu enfrentei muitas questões, por ter HIV, mas memória de preconceitos eu guardo poucas, assim, mas eu sei que a falta de informação ainda existe. Da maneira que eles trouxeram, assim, eu acho que nem é a falta de informação em si, mas a falta de aproximação, e isso faz com que você haja com algum tipo de preconceito, né? E eu acho que a responsabilidade dessa mudança de pensamento é nossa também, é da mídia especialmente, que eu acho que o que está distante das pessoas é porque distanciaram. Eu acho que do começo da epidemia que se falou de morte, de tudo, era como era tratado na mídia, como era mostrado. Hoje, a gente vive uma realidade que governo, mídia e sociedade civil se afastaram da epidemia mesmo. A gente está vivendo uma epidemia controlada fingindo que a gente está controlada, mas a gente está vendo novos casos e eu acho que esse distanciamento faz com que existam zilhões de tipos de preconceitos, assim. Tá. E a gente percebe também que as campanhas precisam mudar o foco e a forma como falar com as pessoas, não só com quem não é soropositivo, mas também com os soros positivos. A gente tem visto, está vendo agora, inclusive vou pedir para começar a rodar umas imagens aí de uma nova campanha. Precisa de uma nova abordagem justamente para essas pessoas que não viveram, que não viram seus ídolos morrerem na época, por conta da AIDS. Como é que você acha que tem que ser abordado para que as campanhas cheguem aos ouvidos de todos? Acho que muito sim. Mais aos corações, pois né, do que aos ouvidos. Acho que sim, eu acho que as campanhas cada vez mais elas têm que se aprofundarem nas especificidades das comunidades que podem estar sofrendo riscos e riscos que são específicos, não são todos os riscos que são iguais a todas as comunidades, a todos os grupos sociais. A gente tem que partir de um pressuposto que a sociedade ela não é igual, ela é desigual e há muitas desigualdades e essas desigualdades precisam ser tocadas nas suas especificidades cada vez mais. Por exemplo, a realidade das escolas, a realidade dos grupos especiais, dos grupos de mulheres, dos grupos gays e dos diferentes grupos, essas comunicações, essas abordagens, elas têm que se tornar cada vez mais específicas e cada vez mais próximas, né? E essa é uma questão de enfrentamento. Isso nos resta no Brasil enfrentar e nos aprimorarmos. E essa campanha, inclusive,
vocês participaram dela, Sim. né? Uma campanha linda, eu assisti o VT, um VT maravilhoso, corram pro YouTube, a gente está colocando só algumas imagens aqui agora para vocês terem uma ideia, para ilustrar o nosso bate-papo, mas é um VT que vale a pena, tem pouco mais de 3 minutos, é lindo, e ele fala muito sobre isso, né? Vocês acreditam que essa abordagem de enfrentar as pessoas com relação ao preconceito, até com essa simbologia da gota de sangue no cartaz, que tipo de resultado que isso pode surtir nas pessoas? A gente ficou bem impactado mesmo, assim, brinco que eu entrei nos 45 do segundo tempo da campanha, o pessoal todo era um pessoal muito mais próximo do GIV do que eu era antes, hoje em dia estou bem mais próximo do GIV, o Grupo de Incentivo à Vida, uma ONG, e quando eu cheguei lá eu vi a grandiosidade que seria a campanha e como, mesmo entre nós, escutando o relato de cada um na gravação, já foi muito bacana. E quando a gente foi para a rua e colocou o cartaz e foi ver a reação das pessoas, não tinha como não ficar impactado, porque a gente tinha medo, a gente não sabia como seria, se as pessoas iriam, sei lá, o que elas poderiam fazer ao ver o cartaz. E quando a gente começou a ver demonstrações de carinho, de afeto, pessoas beijando a gota de sangue, passando a mão, e quando questionada a pessoa falava assim, isso não tem diferença nenhuma. Então não tinha como não ser impactado, né? Assim, acho que foi isso, né, Mica? Como é que foi a sua participação? O que você sentiu? Então, eu me senti assim satisfeita. Por nascer com HIV, eu participo de propagandas, de eventos, de várias questões envolvidas no tema há muito tempo. Eu acho que essa foi uma propaganda eficaz, assim, porque eu acho que mostra bem esse sentido, essa troca direta com o público. É bem isso da epidemia para além. A gente está falando, porque se a gente fosse falar da epidemia biologicamente, a gente trataria mais simples, assim. E aí a gente tem que falar no social o quanto que cada um pensa, até, e não sei, a gente acompanhou os cartazes na rua, sempre foi um retorno positivo, assim, até alguns que tinham alguma dúvida, eu acho que gerou uma reflexão do que poderia ser realmente a AIDS, assim, porque lá está escrito várias questões sobre um cartaz com o sangue de alguma pessoa que vive com HIV. Eu acho que chegou num ponto de reflexão, que eu acho que é onde a gente tem que chegar em cada um para acessar os corações e a consciência. Sem dúvida, uma campanha linda para justamente transpor essa barreira do preconceito, né, que a gente já vive há tanto tempo e está mais do que na hora da gente conseguir, né, acabar com essa barreira de uma vez por todas. Mas, além disso, que fique também desse nosso bate-papo essa mensagem de que as pessoas, independente de opção, orientação sexual, de idade, de momento que está vivendo na vida, se é o início da vida sexual, se é o final, precisa utilizar proteção, precisa se proteger, porque realmente não dá para saber. Muitas vezes a pessoa é soropositiva e não sabe. Esse número é enorme e também é assustador e está transmitindo o vírus indiscriminadamente, porque realmente não sabe. E existem, infelizmente, a gente precisa comentar a respeito desse assunto, mesmo que seja rapidamente, os que passam propositadamente, o que é ainda mais escandaloso, né? E então, assim, fica para que as pessoas parem para pensar nesse assunto com mais seriedade, dê a seriedade que o assunto merece, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no Revista de hoje. A gente, claro, está sempre aberto para conversar sobre esses assuntos importantes como esse, e parabenizar também pelo trabalho de vocês, né? Afinal de contas, vocês estão participando de uma campanha que vai tocar muitas pessoas nos corações, nas mentes, e está ajudando a fazer um Brasil muito melhor, sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu? Obrigado Pela participação de vocês. Obrigado. Ricardo Martins, psicólogo coordenador de saúde mental do CRT, da ST AIDS. Vou deixar aqui o site para as pessoas fazerem contato, né? Um grupo de apoio também. www.saude.sp.gov.br. Agradecer mais uma vez a você pela participação aqui no Revista, desejar boa sorte, os seus projetos futuros também, que eu sei que são muitos. Umavidapositiva.com.br é o site, tá? Do Rafael, para você fazer contato, compartilhar as histórias. Umavidapositiva.com.br e também a Micaela Cirino, muito obrigada. Quer deixar um contato seu, redes sociais, para eu vou deixar o contato do site do coletivo que eu faço parte, é www.mangueiras.org. Tá certo, gente. Obrigada mais uma vez. Beijo pra vocês. Até uma próxima, viu? Pode ficar à vontade, não precisa se levantar. Beijo, meu querido. Até a próxima. Tchau, Micaela. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu?